Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme, estou aqui junto com o professor Pedro, o professor Marcelo, nós somos integrantes do Grupo de Estudos Econômicos do Sul de Minas, o GESUL, e nós vamos falar sobre os impactos que o coronavírus está trazendo para a economia mundial, brasileira também. Então separamos alguns tópicos aqui específicos de como isso vai afetar a vida tanto de municípios quanto também das empresas e das pessoas. Então, professor Pedro, comenta para a gente aí como é que, com o início dessa pandemia, isso afetou o mercado internacional. Muito bem, boa tarde a todos. Nós vamos tratar aqui de dois quesitos, dois componentes importantes da macroeconomia, principalmente em relação ao comércio internacional. Primeiramente, o câmbio, todos estão assistindo, vendo o aumento estratosférico que está acontecendo no dólar. Por que está acontecendo isso? O que acontece? O dólar é considerado uma moeda, vamos dizer assim, que é um porto seguro no momento desse. Então, num momento como esse, muitos investidores migram para o investimento nos Estados Unidos, migram para investimento em dólar. Então, isso fez com que aumentasse muito a demanda por dólares e, consequentemente, fez com que chegasse no patamar que nós estamos assistindo. Que, diga-se de passagem, ainda não chegou num patamar ainda mais elevado em função das ações, das intervenções que o Banco Central está realizando. O Brasil, em termos de reserva cambial, está muito tranquilo. É a primeira vez que nós temos uma crise dessa magnitude, mas que nós temos uma reserva cambial forte, melhor até do que a de 2008. Então, isso ajuda a segurar bastante o impacto maior. Então, o Banco Central tem calibre, tem força, tem bala na agulha para poder segurar esse aumento do dólar aí, para não atrapalhar mais do que já está atrapalhando. Só comentar, para às vezes alguém não entende muito bem, mas a cotação do dólar, por ser flutuante, hoje, é o que o professor Pedro falou, que é uma oscilação, de oferta e demanda de moeda no mercado. Como as fronteiras estão fechando, os investimentos estão reduzindo, isso vai fazendo com que fique super valorizado o dólar aqui por uma escassez do dólar. Então, mais escasso, mais valorizado ele vai ficando. Exatamente. E nós temos uma questão importante a salientar. O real é a moeda que praticamente mais se desvalorizou no mundo, porque nós temos um outro componente importante, que é a incerteza dos investidores sobre a forma como a equipe econômica vai conduzir essa crise. Então, alguns erros que foram cometidos, ou vamos dizer assim, um atraso na tomada de decisões econômicas pela equipe do governo, isso aí acabou incentivando muito que chegasse nesse patamar também. Agora não, a equipe econômica parece que entendeu qual é o problema, entendeu de que forma vai tentar atacar esse problema e já começou a intervir, certo? Um outro componente também, que tem uma relação, querendo ou não, com a questão de investidores estrangeiros, que o Guilherme falou muito bem agora, é com relação ao mercado de capitais. Nós estamos, ao mesmo tempo que o dólar está disparando, nós estamos vendo quase que diariamente a Bolsa de Valores despencando. Ações de empresas aí muito grandes se desvalorizando e uma perda de valor dessas empresas, do chamado valor de mercado, muito considerável, principalmente a Petrobras, porque além do coronavírus, além dos problemas internos, nós ainda temos aí mais um componente para piorar o cenário, que é a indefinição, a incerteza e a briga dentro da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Isso fez com que o barril de petróleo desabasse a nível internacional e, consequentemente, uma das principais empresas que compõem o índice da Bolsa de Valores aqui do Brasil, da B3, que é a Petrobras, está passando aí por desvalorizações gigantescas nesses últimos pregões. Só que, ao mesmo tempo, você tem uma fuga de investidores muito forte, investidores saindo do Brasil para aplicar principalmente nos Estados Unidos. Só nesses primeiros 3 meses saíram a mesma quantidade de investidores estrangeiros que saiu da Bolsa no ano passado inteiro. Então, por isso que nós estamos vendo essa volatilidade tão grande. Agora, nós temos que ver que há também pontos positivos. Tudo não é só questão negativa. O que acontece? Os ativos do mercado de capitais, ou seja, as ações, estão baratas. Esse é o momento de, se você tem vontade de investir, quer aplicar, tem o perfil, isso é fundamental, você tem que ter perfil para isso. Tem o perfil e pode esperar, o recurso pode esperar um médio e longo prazo para ser resgatado,
é um momento interessante, porque os ativos estão muito baratos, muito bem baratos. Então, é uma oportunidade de aplicação. E, para não dizer também que não há uma questão que é uma problemática, mas que traz notícia boa, é que com a diminuição do barril de petróleo, também do preço do barril de petróleo, os combustíveis vão começar a diminuir também nos postos. Então, quer dizer, você tem notícias boas acontecendo no meio de toda essa parafernália de notícias ruins que nós estamos vendo. E aí, ligando ao que você falou, Pedro, esse momento externo começa a ter um problema que vai começar a afetar setores em específico, certo? Então, nós temos talvez o primeiro a sentir foi o setor industrial, porque o início da pandemia sai da China, que é um dos maiores polos industriais do mundo, segunda maior economia do mundo, e com a China com dificuldades para produzir, tanto de importar, de produção, e com todos os problemas que o vírus traz, a China deixa de comprar e deixa de vender. E isso faz com que o setor industrial do mundo inteiro vá sofrer. Então a indústria sofreu o primeiro baque e já tem algumas indústrias que já estão sentindo que nos próximos meses vão ter falta de matéria-prima para produzir, colocando o pessoal de férias coletiva. Lembrando que são mecanismos que a empresa adota para evitar demissões. Tá? Então, é melhor colocar uma férias coletiva agora do que manter um problema mais grave no longo tempo. E aí a gente começou a sentir com o decorrer, né, dos dias e o aumento da propagação do vírus, outros setores começaram a sofrer um impacto muito grande. Um deles é o turismo. O turismo sofrendo fortemente porque a recomendação de não sociabilidade, de não ficar próximo às pessoas, faz com que não tenham viagens, não tenham hospedagens, restaurantes e tudo mais. Essa renda, essa demanda, ela está diminuindo drasticamente. Então, é um setor que, para algumas cidades e países, talvez seja um dos principais elementos da economia local. Se a gente falar de sul de Minas, já que é o GESUL, aqui na nossa região a gente tem São Lourenço, que é uma cidade que grande parte da receita dela é oriunda de turismo. Exato. Aeroca. Por exemplo, você falou de São Lourenço, que é uma cidade polo, uma das 11 polos da nossa região aqui do sul de Minas. A gente não pode esquecer que São Lourenço, 80% do produto interno bruto de São Lourenço vem do setor de serviços. Ou seja, é um setor de serviços que gira em torno do turismo, direto e indiretamente. Então, é um impacto considerável em todo o circuito das águas, Poços de Caldas. São cidades que realmente estão sofrendo impactos e que precisam tomar certas providências internas ali para poder minimizar essas ocorrências. E, inclusive, o turismo dessas cidades também é muito baseado num público mais idoso. Exato. Que o pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo, costuma vir para o sul de Minas para descansar, aproveitar o circuito das águas. Então, é um público de risco que deixa de comprar, que deixa de consumir, e isso vai entrar no fluxo de renda, né? Como diz a economia. A gente tem a base, que são empresas e famílias. Se a família deixa de consumir, a empresa para de produzir, para de receber receitas, e isso vai gerar diversos problemas gerenciais ali. O varejo em si, ele vai começar a sentir agora, um pouco mais lento que os outros setores, mas com o esvaziamento das ruas, a não sociabilidade faz com que as pessoas deixem de sair para comprar um produto de informática ou outras coisas que vai postergar o consumo, e o postergar para a economia é muito sério. Quando você segura dinheiro, o que vai acontecer na economia como um todo, que é o excesso de poupança agregado, o dinheiro está muito parado, as empresas, que é a base do nosso sistema econômico, param de funcionar, e ela parando de funcionar vai ocorrer as demissões e tudo isso aí que a gente já está começando a sentir que está acontecendo.